maior respeito e admiração pelo nosso presidente. Nicki Minaj estava no topo do mundo há apenas 5 anos. O que diabos aconteceu? A rainha das paradas de rap, ela dominava. Ela era intocável. Avançando para hoje, tudo mudou. Agora ela é conhecida como Miss Patty, e isso não é brincadeira. Esse é de fato seu sobrenome. Ela quase não aparece em público. Fãs apareceram nas casas dela, mas estão atirando no quarteirão. Depois surgiram relatos de suas propriedades em Los Angeles enfrentando execução hipotecária. Embora em uma aparição recente alguns nem a reconheceram, ela ainda encontra tempo para falar com o Sr. Donald Trump. O que está acontecendo? Porque em certo momento tudo estava indo perfeitamente para a maior estrela feminina da Young Money. Isso é, até que outra rapper surgiu nas redes sociais e veio direto disputar a coroa dela. Essa mulher, claro, era Cardi B. De momentos virais ao domínio na Billboard, Cardi, ela mergulhou na cultura da internet. Ela colaborava com o SNL. Ela estava em relacionamentos de alto perfil. Enquanto Nicki, bem, ela parecia estar cada vez mais fora dos holofotes. Agora, quando ela fazia parceria, era com pessoas como Tekashi 69. E você sabe, isso não era muito bom para a credibilidade nas ruas. Mas claro, Nicki também se casou. Mas em vez de formar um casal poderoso como Cardi e Offset, bem, ela escolheu um homem do seu passado, Kenneth Petty, um agressor sexual fichado que ela conhecia do bairro. E a partir desse momento, a narrativa em torno de Nicki Minaj começou a mudar. De realeza do rap para uma das figuras mais controversas da música. Vamos analisar o que está acontecendo aqui no Before They Were Famous. Não é exatamente um Before They Were Famous, mas vamos falar sobre a ascensão dela. Vamos lá! Antes de falarmos sobre os últimos anos, vamos relembrar rapidamente quem é Nicki Minaj e como ela se tornou uma das maiores estrelas do mundo. Agora, Nicki Minaj nasceu como Nicki Tanya Minaj em 8 de dezembro de 1982 em St. James, Trinidad e Tobago, antes de se mudar para Queens, Nova York. Ela cresceu em um lar difícil e depois frequentou a LaGuardia High School of Music and Art, onde estudou atuação e performance. Desde pequena, Nicki já exibia personalidade marcante, misturando sotaques, personagens e uma entrega teatral que se tornou seu estilo. Na verdade, já contamos toda a história dela no Before They Were Famous várias vezes aqui no canal. Se quiser conhecer a infância dela, as dificuldades e a história da casa incendiada pelo pai, confira estes vídeos no canal. Avançando para a década de 2010, Nicki Minaj não era apenas bem-sucedida, ela era a rainha do rap, quebrando recordes, lotando arenas e se tornando uma das artistas mais reconhecidas do mundo. Naquele momento, o reinado de Nicki Minaj parecia seguro, mas nos bastidores a indústria mudava. Uma nova geração de artistas surgia nas redes sociais, e uma delas ameaçava seu trono. Em 2019, a percepção sobre Nicki Minaj já começava a mudar. Por quase uma década, ela dominou como a rainha indiscutível do rap, com pouquíssima concorrência real de outras artistas femininas. Mas essa era estava chegando ao fim. O principal ponto de virada foi sua rivalidade com Cardi B, iniciada por tensões em entrevistas e redes sociais. Bem, isso logo virou uma das maiores rivalidades públicas do hip hop moderno, felizmente sem fatalidades. Já a ascensão de Cardi B foi bem diferente. Ela apareceu nas redes sociais contando seu passado como stripper, e ao entrar em reality show na TV, conquistou muitos fãs antes mesmo de pensar em música. Quando Cardi lançou Bodak Yellow, já dominava a internet de um jeito que Nicki nunca conseguiu. Enquanto Cardi subia, Nicki ainda seguia dando passos importantes por conta própria. Em 2018, ela se juntou a Tekashi 669 e Murder Beats para a faixa Fefe. A música foi um grande sucesso, quebrou recordes de streaming, dominou as paradas. No futuro, essa colaboração a assombraria devido aos processos de Tekashi 669 e sua cooperação com as autoridades. A internet se voltou contra ele quase de um dia para o outro, e parte dessa reação negativa também atingiu Nicki por associação. Enquanto isso, as bases de fãs travavam uma guerra online. Os Barbs e os fãs da Cardi se tornaram uma das rivalidades de fãs mais tóxicas nas redes, com ambas as artistas às vezes alimentando o conflito. Então veio um dos momentos mais inesperados de Nicki em 2019, quando ela tweetou que estava se aposentando da música para focar em constituir uma família. Mesmo após ela recuar da declaração, a narrativa já havia mudado. Enquanto Nicki se afastou por um tempo, uma nova geração de rappers femininas surgiu na cena. Artistas como Ice Spice, Lotus, Sexy Red logo seguiriam cada uma trazendo seu próprio público para a cena e diminuindo a fatia de Nicki Minaj. Pela primeira vez em anos, Nicki Minaj não estava mais
mais sozinha no topo, competindo agora em um cenário disputado enquanto a internet mudava. Se 2019 plantou as sementes, bem, 2021 foi quando tudo explodiu. No auge da pandemia, Lil Nicki Minaj postou um tweet que instantaneamente se tornou global. Ela disse que um amigo do primo dela em Trinidad teve os testículos inchados após tomar a vacina. Em poucas horas a história se espalhou. A grande mídia, políticos e autoridades de saúde responderam ao tweet de uma rapper, tornando isso um dos maiores momentos virais do ano. Agora, em vez de recuar, Lil Nicki foi mais fundo. Ela rebateu críticos, questionou a mídia e tratou a reação negativa como ataque ao seu direito de questionar. Para alguns fãs foi divertido, afinal falamos de testículos inchados, para outros foi quando se voltaram totalmente contra Nicki. Porque agora, bem, ela não estava em alta por causa da música, ela estava em alta só por causa da polêmica. Enquanto isso, outro tema seguia perseguindo Nicki Minaj e influenciando a opinião pública: sua relação com Kenneth Petty. Nicki se casou com Kenneth Petty em 2019, alguém de seu passado no Queens. Com o relacionamento mais público, o histórico criminal dele veio à tona e gerou reação negativa imediata. Críticos questionaram a decisão de Nicki e a história, que logo viralizou nas redes e na mídia. Também fizemos um antes da fama sobre Kenneth Petty. As coisas pioraram ainda mais quando disputas legais relacionadas à situação começaram a ganhar mais destaque na mídia, aumentando ainda mais a pressão. Mas Nicki disse algo como: "Ah, ele tá de boa, todo cara da quebrada tem uma dessas acusações." Então, durante tudo isso, enquanto Nicki apoiava publicamente seu marido, defendendo ele e rebatendo os críticos. E por um tempo, enquanto Kenneth Petty queria brigar com Offset. Essa treta foi enorme. Para muitos fãs, isso foi um ponto de virada. As polêmicas, processos e a reação da Nicki começaram a mudar como as pessoas a viam. E a essa altura, a mudança era inegável. Nicki Minaj não era mais apenas uma super estrela da música. Ela tinha se tornado uma das figuras mais polarizadoras da indústria. Quero dizer, ela se achava boa demais para tudo isso e praticamente não aparecia em lugar nenhum. No início dos anos 2020, uma nova narrativa sobre Nicki Minaj surgiu, focando menos na música e mais em sua comunicação com o público. Ela já não apenas lançava músicas. Ela estava sempre online, respondendo críticos, criticando a mídia e se colocando como alvo do sistema. Ela passou a tratar de liberdade de expressão, questionando narrativas tradicionais e se comunicando com fãs pelas redes sociais, ao invés da imprensa tradicional. Para apoiadores, ela era autêntica e espontânea. Para críticos, parecia combativa e política. Foi então que surgiram comparações com Donald Trump na internet. Agora, não necessariamente por alinhamento político direto no início, mas por causa do seu estilo, seu jeito de falar sem pensar, tweetando de forma impulsiva. Ela enfrentava críticos, ignorava a mídia tradicional e convertia controvérsias em diálogo direto com seu público. Agora, fãs dizem que Nicki Minaj deixou de agir só como rapper e começou a soar como figura política. No auge da polêmica da vacina, Nicki foi tema nos mais altos níveis do governo, incluindo a Casa Branca. Eles confirmaram que haviam entrado em contato com ela, oferecendo uma ligação para que pudessem abordar suas preocupações diretamente. Só isso já era algo sem precedentes. Uma rapper que já dominou as paradas agora estava sendo contatada pelo governo Biden por causa de um dos seus tweets. Enquanto isso, Dr. Fauci e autoridades de saúde eram questionados sobre as declarações dela em coletivas, e políticos do Reino Unido comentavam o caso, mostrando a repercussão do momento. Meu Deus, aquele primo com os testículos virou assunto no mundo inteiro. Depois veio a repercussão na mídia. Comentaristas conservadores como Tucker Carlson passaram a defender Nicki, dizendo que ela era atacada por questionar. Comentários passaram a ser usados numa conversa política maior. Então Donald Trump entrou na história. Em entrevistas, Trump elogiou Nicki por questionar o sistema, chamando-a de uma das vozes mais francas do entretenimento. Esse momento mudou tudo, pois agora não era só uma celebridade causando polêmica, mas ela realmente dizendo ao governo o que estavam deixando passar. Foi aí que tivemos a reviravolta mais surpreendente na carreira de Nicki Minaj, quando ela passou a fazer parte do debate político. Atualmente, Nicki Minaj continua sendo um grande nome do hip hop, mas o foco mudou. Agora comentam mais sobre outros assuntos do que sobre sua música. Ela está sempre em destaque por polêmicas, discussões online, spaces do Twitter, desabafos e brigas com artistas e personalidades da mídia. Ao mesmo tempo, ela defende opiniões polêmicas e insiste nelas mesmo quando desafiada, mantendo esse ciclo. Para a base de fãs dela, os Barbs, é exatamente por isso que eles a apoiam. Ela não pede desculpas, é direta e se recusa a recuar. Mas para outras pessoas, isso se tornou um pouco cansativo e divisivo. Agora, a mesma personalidade que ajudou ela a se destacar no início da carreira
carreira está meio que afastando as pessoas. E essa é a realidade em que Nicki Minaj se encontra hoje. Ainda é uma das rappers mais bem-sucedidas de todos os tempos, mas também uma das figuras mais polarizadoras de toda a indústria da música. Nicki Minaj continua sendo uma das rappers mais bem-sucedidas de todos os tempos, com números, hits e uma base de fãs enorme. Porém, nos últimos anos algo mudou. Ela deixou de ser unanimidade como rainha do rap e se tornou uma das figuras mais polêmicas do hip hop, gerando manchetes não só pela música, mas por tudo que a cerca. Para alguns fãs, ela continua sendo a mesma Nicki, sem filtros, sem pedir desculpas e à frente do seu tempo. Para outros, mudou completamente. Mais combativa, política e difícil de separar do barulho online, sua personalidade que antes a destacava, agora é o motivo de dividir a internet. Além disso, quando ela aparece pessoalmente, as pessoas dizem: "Eu nem consigo reconhecê-la, ela está bem diferente." Então a pergunta que as pessoas estão fazendo é simples: Nicki Minaj mudou ou foi o mundo ao redor dela primeiro? Comente o que acha aqui embaixo. Você é time Nicki ou Card? Quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.